Boa noite a todos. Daremos início à nossa Assembleia Geral Ordinária do Cicobi Credileste. Assembleia essa que, pelo segundo ano, acontece de forma digital. E informamos também que estamos aqui com distanciamento social, usando máscara e todas as medidas de segurança necessárias no combate à Covid-19. Faz-se presente na mesa administrativa o senhor Ladir Firmino de Oliveira, presidente do Conselho de Administração. A senhora Flávia Dávila de Paula Moura, diretora administrativa. Senhor Lúcio Mauro Tavares, diretor financeiro. Senhor Luiz Carlos Dias Rodrigues, coordenador do Conselho Fiscal. Registro ainda que os demais conselheiros de administração, senhor Flávio Breder, senhor Célio Campos Arregui de Sena, senhor Célio Marcos de Oliveira e o senhor Harley Lima de Oliveira, e também os demais conselheiros fiscais, por medidas de segurança, acompanham essa Assembleia Geral pelo aplicativo Cicobi Moob. Passa a palavra para o nosso presidente, senhor Ladir Firmino de Oliveira, para a abertura oficial da Assembleia Geral Ordinária. Neste momento, quero dirigir a todos os cooperados uma boa noite cooperativista. Dizer a todos que mais uma vez estamos em Assembleia Geral para a prestação de conta do exercício fim de 2020. E, neste momento, tenho a dizer a todos os cooperados que, apesar de todos os problemas da pandemia que nos atingiu todo o Brasil e o mundo, mas nós tivemos um bom resultado, um bom trabalho. A nossa cooperativa ainda conseguiu, além de atender todos os cooperados nas suas necessidades, nas grandes demandas deste momento, ainda tivemos um bom resultado para apresentar nesta Assembleia. E também queremos dizer a todos que foi, como eu já disse, um momento difícil. Nesta oportunidade, dirigir a todas as famílias que passaram por este problema da pandemia, perderam parentes e tiveram grandes problemas, como parece que em toda família temos este problema ou essas dificuldades passadas. Mas vamos vencer. Juntos, queremos pedir a Deus que nos dê força, dê graça, para que continuamos a batalha. Nós na cooperativa e todas as famílias cooperadas, que sejam firmes, vamos trabalhar e assim vamos vencer, se Deus quiser. Também queremos pedir ainda a todos os cooperados que vamos ter um ano ainda difícil, um ano com muitas batalhas, mas vamos juntos, estando juntos somos mais fortes e assim podemos continuar crescendo a nossa cooperativa com os resultados e a prestação de serviços. Este é o propósito de todo o Conselho de Administração, Conselho Fiscal, diretoria e toda a equipe da cooperativa. E queremos que todos os cooperados estejam juntos com nós. Então, neste momento, agradecemos a todos e vamos dar abertura à nossa Assembleia. E vou ler o edital e com a leitura do edital, nós damos por aberto a nossa Assembleia Geral. Edital de convocação. A leitura vai ser feita só a ordem do dia. Assembleia Geral Ordinária. Prestação de conta do Conselho de Administração. 2. Destinação do resultado do exercício de 2020. 3. Assuntos sem caráter deliberativo. E então declaramos aberta a nossa Assembleia Geral. Obrigado, senhor Ladir. Neste momento, eu passo a palavra para o senhor Samuel, contador do Cicobi Credileste, que iniciará as apresentações dos pontos da nossa Assembleia Geral.
Uma ótima noite a todos. Iremos dar início à apresentação da Assembleia Geral Ordinária, começando pelo tópico 1, o primeiro item do edital, que é a prestação de contas do Conselho de Administração. Daremos início apresentando o nosso quadro de cooperados, no encerramento do exercício findo de 2020. Nos últimos 5 anos, o Sicoob Credileste praticamente dobrou a sua quantidade de cooperados. E com relação ao último ano, foi um crescimento de 19,41%. O número de associados totalizou 7.413 cooperados. Isso demonstra a confiança da sociedade nos serviços prestados pela nossa cooperativa, que cada vez mais vem se consolidando como uma instituição financeira sólida, rentável e com crescimento e participação de mercado na nossa região. Na próxima tela, apresentaremos o nosso patrimônio líquido, que no ano de 2020 encerrou num valor de R$ 48.543.709,34, o que representa um crescimento de 20,08%. Considerando a média de crescimento das cooperativas em 2020, o Sicoob Credileste teve um crescimento superior à média das cooperativas. Esse crescimento ele é fundamental para o aumento da capacidade de negócios da cooperativa, traz mais segurança econômica para a empresa e demonstra a capacidade da cooperativa em gerar rentabilidade aos nossos associados. A seguir, passaremos para a evolução das operações de crédito. A carteira de crédito representa o total de recursos emprestados pela cooperativa em nossa região. Encerramos o ano de 2020 com um total de R$ 204.867.562,78 emprestados em nossa região. Esse valor representa um crescimento de 89,31%. Foi um excelente crescimento. Passamos pelo ano de 2020 apoiando nossos cooperados com linhas de crédito com menor custo e assim ajudando a enfrentar a crise econômica provocada pela pandemia. Ofertamos recursos do Pronamp com o objetivo de ajudar os empresários a atender suas necessidades de caixa e de investimento nas suas atividades. Considerando que a média de crescimento das cooperativas foi de 41,13%, o Sicoob Credileste teve um crescimento maior do que o dobro da média das cooperativas. Isso significa que o Sicoob Credileste cada vez mais vem contribuindo para o fomento da economia da região em que atua através da manutenção e geração de emprego e renda na sociedade. Adiante, temos a carteira de depósitos totais, que totalizou em 2020 um valor de R$ 204.760.995,67. A carteira de depósito ela é muito importante para o crescimento do ativo da cooperativa. E é sempre bom lembrar que esses depósitos, assim como nos bancos tradicionais, ele também conta com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que cobre o valor de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ. Adiante, temos o ativo total da cooperativa, que é um indicador que mede o crescimento dos recursos administrados pela nossa cooperativa, que com um crescimento de 78% no ano de 2020, o Sicoob Credileste cresceu quase o dobro da cooperativa em geral. Isso representa maior capacidade de geração de negócio, aumenta a capacidade de geração de sobras da cooperativa, contribuindo assim para um maior retorno sobre o capital investido. Informo que esses pontos que foram apresentados serão levados para a votação no final dessa Assembleia. Obrigado, Samuel. Passamos agora a palavra para o coordenador do Conselho Fiscal, o senhor Luiz Carlos, que fará a leitura do parecer deste Conselho. E, na sequência, o senhor Lúcio Mauro Tavares
nosso diretor financeiro, fará a leitura do parecer dos auditores independentes. É com você, Luiz. Boa noite, meu nome é Luiz Carlos, eu sou coordenador do Conselho Fiscal. Parecer do Conselho Fiscal. Os membros do Conselho Fiscal, no uso das suas atribuições legais e estatutárias, procederam os exames das demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, acompanhado das notas explicativas. Com base nessa análise, nas informações obtidas da diretoria executiva, concluíram que as referidas demonstrações contábeis refletem apropriadamente a posição financeira e patrimonial da entidade naquela data. Muito obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Lúcio Mauro Tavares, sou o diretor financeiro do Sicoob Credileste. O CNAC é a Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa, empresa independente, não está ligada ou subordinada a nenhuma empresa do sistema Sicoob. É autorizada a funcionar e auditar as cooperativas de crédito. Mais uma vez, destacamos o parecer do CNAC, sem nenhuma ressalva, e destacamos também que nunca tivemos pareceres com ressalva em nenhuma das auditorias anteriores. Vamos ao parecer. Examinamos as demonstrações contábeis que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 12 de 2020 e as respectivas demonstrações de sobras ou perdas do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Sicoob Credileste em 31 de 12 de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nesta data. De acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Eis o parecer. Obrigado, Luiz. Obrigado, Lúcio. Retorna agora a palavra para o senhor Samuel, que explicará o critério para destinação dos resultados. Passaremos agora para o item 2 do edital, que é a destinação do resultado do exercício findo de 2020. Antes de dar início à destinação do resultado, gostaria de destacar alguns pontos importantes. Com o objetivo de reduzir os custos do serviço bancário, o Sicoob Credileste vem atuando sempre com um cenário de redução de taxa de juros. Nunca teve cobrança de manutenção de conta corrente, o que diminui o custo do bancário para o associado, e sempre com um portfólio completo de produtos e serviços. No Sicoob Credileste, você encontra os mesmos produtos e serviços que os bancos tradicionais, porém com a melhor relação custo-benefício. E o mais importante é que quanto mais produtos você utiliza, maior será a capacidade de geração de sobra e, consequentemente, maior vai ser a participação no resultado do rateio das sobras da cooperativa. Iremos, então, apresentar a composição das sobras brutas do exercício de 2020. O Sicoob Credileste vem apresentando excelentes resultados nos últimos 5 anos. E no ano de 2020, o resultado foi ainda melhor. As sobras brutas totalizaram R$ 9.234.081,55. Foi um resultado recorde da cooperativa. Isso representa um retorno sobre o patrimônio líquido de 13,83%. E é sempre bom destacar que em um cenário de queda de taxa de juros, em que o spread está cada vez menor, a cooperativa continua atuando sem manutenção de conta corrente, com isenção de tarifas bancárias e com um portfólio completo de produtos e serviços,
o que aumenta ainda mais a representatividade desse resultado em termos de retorno sobre o capital investido. Passaremos agora para a destinação do resultado de 2020 e a composição das sobras líquidas. As sobras brutas foram de R$ 9.234.081,55. No exercício de 2020, o Sicoob Credileste remunerou juros ao capital na ordem de 100% da Selic. A remuneração do capital foi de R$ 841.845,43. Sendo assim, as sobras após a destinação de juros ao capital foi no valor de R$ 8.392.236,12. Deste valor, foram destinados 5% para o FATS, que era o nosso Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social, que totalizou R$ 419.611,80. Para o Fundo de Reserva, foram 15%, um valor de R$ 1.258.835,41. Sendo assim, as sobras líquidas disponíveis nestas AGO para ser rateada entre os cooperados totalizaram R$ 6.713.788,91. O Conselho de Administração sugere, assim como nos anos anteriores, que o critério de rateio seja da seguinte forma: 50% para movimentação passiva, sendo desses 50%, 27% para depósito à vista e 23% para depósito a prazo. E 50% para movimentação ativa, que são os juros pagos nas operações de empréstimos, financiamento, cheques e duplicatas descontadas, cheque especial e conta garantida e antecipação de cartão de crédito. Dessa forma, os recursos são divididos com justiça financeira. Tanto cooperados, aplicadores, quanto tomadores de empréstimo participam de forma igual do rateio das sobras. Que esses pontos serão levados para votação no final dessa Assembleia. Obrigado, Samuel. Passaremos agora para o terceiro item da nossa Assembleia Geral. Antes de começar, o Samuel já destacou e eu quero reforçar. O item 1 e o item 2, eles precisam de votação. Então, ao final da Assembleia, você deverá, pelo aplicativo MOB, votar aprovando esses itens. Agora, o terceiro item é assunto sem caráter deliberativo. Ou seja, esse ponto não precisará de votação. Estamos lançando hoje, nessa Assembleia, a nossa campanha de incentivo à educação financeira. Essa educação financeira será feita 100% de forma digital. Nós estamos disponibilizando vários cursos. Você pode fazer esses cursos ou pelo aplicativo MOB ou pelo site do Instituto Sicoob, que é o Se Liga Finanças. E ao concluir cada um desses cursos, você estará ganhando cupons eletrônicos. Ou seja, além de você enriquecer o seu conhecimento, além de você se preparar mais financeiramente, nós vamos sortear prêmios através desses cupons eletrônicos que você vai ganhar automaticamente para poder concorrer a esses itens. Vai ter um bônus de R$ 1.000 em produtos do Sicoob Credileste. Sortearemos também 2 smartphones, 2 mochilas Sicoob e 2 coolers Sicoob. Então, lançamos nesse momento, oficialmente, a nossa campanha de educação financeira. Os cooperados que quiserem participar depois, durante a semana, pode entrar em contato com a gente. A gente manda o regulamento completo dessa campanha para vocês e a forma de vocês estarem acessando e essa relação de quais são os cursos válidos para essa campanha. Tá joia?